E se você ficasse de fora da sua vaga na prova do PAS UEMA por conta de uma questão? Hoje eu vou te trazer uma questão que é muito recorrente na prova de linguagens da UEMA e que muitos estudantes, principalmente aqueles que estão estudando para o Enem e que deixam para estudar para o EMA somente próximo da prova, acabam errando. Fica aqui porque essa dica que eu vou te dar hoje vale ouro e com certeza vai te garantir mais uma questão na prova do PAS UEMA. Mas antes disso, vamos fazer um combinado? Você vai deixar o seu like e esse vídeo te ajudar de alguma maneira, você vai manter o like. Agora, se ao final desse vídeo você não gostar do conteúdo aqui, você vai sentar o dedo no dislike, combinado? E claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Gabarita aí Vestibulares. Turma, seguinte, hoje eu estou trazendo para vocês aqui um conteúdo muito, mas muito temido pela galera que vai fazer o EMA. Eduardo, que conteúdo é esse? É aquele conteúdo para você diferenciar sintaticamente a função do quê? Eduardo, ele funciona como uma conjunção integrante? Ele funciona como um pronome relativo, como uma conjunção subordinativa? Eduardo, meu Deus do céu, eu nunca entendo isso. Pois calma, aqui nesse vídeo de hoje você vai entender detalhadamente e não vai ter nenhum segredo. Então, vamos lá para o nosso conteúdo. Pois bem, turma, antes de tudo, eu quero te passar algumas informações essenciais. Eduardo, qual seria a diferença entre frase, período e a oração? Ah, Edu, é muito simples. Frase é todo o quê? É toda sentença que terá o quê? Um sentido completo. E essa sentença, ela pode ou não pode ter o quê? Verbos. Então, quando eu falo assim, socorro, Eduardo, tem verbo? Não, não tem. Mas tem um sentido completo? Sim, nós chamamos de frase. Agora, quando eu falo assim, as crianças fazem barulho. Eduardo, nós temos aqui o que? O verbo fazer. Ou seja, é uma frase? Sim. Tem verbo? Tem verbo, beleza? Agora, Edu, o que é uma oração? A oração, ela pode ou não pode ter o que? Sentido completo. Mas, obrigatoriamente, tu vai ter o quê? Ou tu tem verbo na oração, ou tu vai ter uma locução verbal. Eduardo, como assim? Imagina que eu chego e falo para vocês, eu ministro aulas. Edu, tem sentido completo? Tem. Temos verbos? Sim. Temos uma oração? Com toda certeza. Agora eu chego e falo assim, olha só, eu gosto. Ei, turma, você concorda comigo que quando eu falo isso, você fica o quê? Naquela curiosidade extrema. Eduardo, mas tu gosta de quê exatamente? Ô, Pedro. Então, aqui nesse caso, eu tenho o quê? Eu tenho uma oração, mas eu não tenho o quê? O sentido completo, beleza? Olha só o exemplo. Clarissa chegou ontem às 3 da manhã. Então, se nós temos verbo, nós temos oração. Nevou, tem verbo, tem oração. Agora aqui, o garoto malcriado havia dito. Temos locução verbal? Temos, então, temos também uma oração. E nós temos também, turma, o período. Esse período ele pode ser dividido em período. Logicamente, vamos dizer aqui que o período ele sempre vai ter o quê? Sentido completo, beleza? E aí, turma, o que é um período? Período, Eduardo, basicamente seria o quê? Seria uma frase e que nessa frase necessariamente eu tenho o quê? Eu tenho uma oração. Eu tenho o quê? Eu tenho um verbo. Eduardo, esse período ele pode ser dividido como? Ele pode ser dividido em período simples. Edu, o que é o período simples mesmo? Ei, turma, o que é algo simples na nossa vida? Ah, Eduardo, algo simples é quando tu tem pouca coisa, né, Edu? Sim. Então, nesse caso, o período simples ele vai ter apenas o quê? Apenas um verbo, tá bom? Eduardo, então tá aqui, ó. Basicamente, contém sempre nesse caso, o período simples. Edu, e se nós tivermos mais de um verbo? Aí você vai dizer que é o período o quê? Composto. Eduardo, esse período composto, ele pode ser dividido de qual maneira? Ei, turma, seguinte, esse período composto, ele pode ser dividido por período composto por coordenação, beleza? Mas também pode ser por período composto por
subordinação. Edu, pelo amor de Deus, me diferencia isso daí. Olha só, olha o que eu vou dizer para você. Que o período composto por coordenação, ele é formado por quê? Por orações absolutas. Eduardo, o que significa isso? São orações que possuem o sentido completo. Como assim, Eduardo? Eu ministro aulas. Tem o sentido completo? Tem. Eduardo, aí tu fala assim, eu ministro aulas e ao mesmo tempo fala assim, eu ando de bicicleta. Tem sentido completo? Tem. Quando tu une duas orações com sentido completo, ou seja, duas orações absolutas, você faz o quê? Você dá um match, ou seja, você formou o período composto por coordenação. Eduardo, ok, entendi, ficou claro. Agora, quando é que nós vamos ter o período composto por subordinação? Turma, esse período composto por subordinação, tu sempre vai ter uma oração que não tem o sentido completo. Eduardo, exemplo, aqui eu coloquei para vocês, mas vou colocar outro exemplo também. Olha só, você coloca assim, o Eduardo percebeu. Opa, o Eduardo percebeu. Turma, essa frase tem sentido completo? Não, não tem, Eduardo. Então, vou colocar dessa maneira. O Eduardo percebeu. Percebeu o quê? Que a Maria, o quê? Chegou. Vou colocar bem aqui embaixo, olha só. Então, Edu, nesse caso, é um período composto? É sim, meu amigo. Por quê? Perceber não é verbo? Então, temos um verbo, temos uma oração. E chegou também não é verbo? Então, temos outra oração. O que eu estou mostrando para você? Que nós temos mais de um verbo, então, um período composto. Por coordenação? Não. Porque aqui nós temos uma oração que ela não possui sentido completo. Nós chamamos ela de oração principal, que eu vou anotar aqui para vocês como OP. E nós temos a oração subordinada, que vem para complementar o sentido da primeira oração. Então, olha só, eu vou falar com vocês especificamente sobre as orações subordinadas. Eduardo, e tu vai falar o quê? Olha só, é esse tipo de questão que a UEMA adora. Ama cobrar de vocês. Eduardo, nesse período composto por subordinação, vamos lá, por subordinação, como é que a UEMA costuma cobrar subordinação da gente? Bora lá. As orações subordinadas, turma, elas exercem basicamente três funções. Ou a função substantiva, então, são as orações substantivas. Nós temos orações com valores adjetivos. E nós temos orações com valores o quê? Com valores adverbiais. Edu, qual a diferença? Ei, olha só, tu tá anotando, não é? Tu tá anotando. Pega papel e caneta que isso daqui é extremamente importante. Pode ser a diferença da tua aprovação ou não. Então, vamos lá, turma. Orações substantivas. O que caracteriza a oração substantiva? Ela exerce um papel de quê? De um substantivo. Como assim, Eduardo? Na oração anterior, quando eu falo o Eduardo percebeu, percebeu o quê? Concorda que a outra oração, deixa eu voltar lá, concorda que essa segunda oração, que tá bem aqui, ó, olha só, que a Maria chegou, ela vem para complementar o sentido do primeiro verbo, então ela está atuando a oração inteira, ela atua como se fosse uma função substantiva, ela vem para complementar o sentido de um verbo, atua como se fosse um objeto direto, beleza? Eduardo, mas é só dessa maneira? Claro que não. A minha oração, turma, ela pode ter um valor adjetivo. Eduardo, o que é uma oração com valor adjetivo? Ela vem para caracterizar um substantivo. Então, por exemplo, Edu, um valor substantivo, ele pode ser o quê? Ele pode ser restritivo ou ele pode ser explicativo. O valor restritivo, Eduardo, diferencia o substantivo dos demais entes que existem. E o valor, nesse caso, Eduardo, explicativo, traz apenas uma característica inerente àquele ser. Então, se eu falo, por exemplo, eu estou falando da folha de uma árvore, eu falo que a folha é verde.
Opa, Eduardo, a folha ser verde é uma característica inerente, explicativa. E se eu falo que é a folha mais verde possível, aí já é uma característica que a diferencia de todas as outras folhas. Eduardo, e no caso das orações adverbiais? As orações adverbiais, Eduardo, elas funcionam de qual maneira? E turma, oração adverbial, ela funciona como um advérbio, ela traz uma ideia de circunstância para quem? Para o verbo. Quando eu falo assim, a Maria chegou ontem. O ontem, Eduardo, ele traz uma ideia de quê? Ele traz uma ideia de tempo para o meu verbo, tudo bem? Então, basicamente, vai ser assim. Essas são as 3 possibilidades para as orações subordinadas. Eduardo, mas nesse caso, a questão fala o seguinte, olha só o que a nossa questãozinha de hoje fala. Dos fragmentos a seguir, a palavra sublinhada, cuja função morfossintática difere. Então, ele quer saber o que é diferente. Deixa eu até colocar aqui em destaque. Ele quer saber o que é diferente em relação aos demais. E turma, seguinte, nesse caso, ele está sublinhando aqui a palavra que. Eduardo, a palavra que aqui, nesse caso. Vamos lá. Quem é que introduz uma oração substantiva, Edu? Você vai anotar aí. Quem introduz a oração substantiva é a conjunção subordinativa integrante, que eu vou chamar ela aqui de CI, tá bom? Eduardo, quem introduz a oração adjetiva é o meu PR, o meu pronome. Eduardo, esse pronome faz o quê? Ele recupera o ente anterior, ele recupera a palavra anterior. É o meu tal do pronome relativo, é o PR, tá bom? Eduardo, e a oração adverbial vai ser quem? Vai ser a conjunção subordinativa adverbial, a CSA, né, Edu? Exatamente. Então, turma, olha só, pega a dica. Esse vídeo já vai valer totalmente só por essa dica. Você vai pensar o seguinte: todas as vezes que tu tem uma oração substantiva, em geral, tu consegue entender que o que ele pode ser substituído, ele pode substituir toda a oração pela palavra isso e continua tendo o que? Sentido, beleza? Eduardo, como é que eu diferencio o que? Conjunção integrante do que? Pronome relativo. Quando ele for pronome relativo, tu vai substituir por o qual, ou então alguma palavra do qual, alguma palavra do pronome o qual, representante, as quais, os quais. Vamos fazer isso na prática? Vamos treinar isso daqui na prática? Olha só. Paizoema 2022. Olha o que fala aqui a letra A. Notem que eu ouso criar. Eduardo, nesse caso, notem que eu ouso criar. Se eu falar assim, notem isso, faz sentido? Faz. Agora, se eu falar assim, notem o qual, tem sentido? Ah, Edu, não tem sentido não. Então, nesse caso aqui é o quê? É uma conjunção integrante. Maravilha, tu pegou a manha. Bora lá para o segundo caso. O segundo caso, Eduardo, tá assim: criar uma identidade nacional que justifique. Ei, criar uma identidade nacional, isso tem sentido? Eita, Edu, não tem. Agora, se eu falar assim, criar uma identidade nacional a qual justifique. Ah, tem todo sentido, Eduardo. Então, aqui eu vou dizer que é o quê? Que é um PR, é um pronome relativo. Da mesma maneira, ei, agora é tua vez, vai. Vai aí do outro lado. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Uma história, isso? Uma história, isso? Não. Uma história a qual servisse aos interesses da elite. Ei, me fala, é uma CI ou um PR? Ah, Eduardo, é um PR, é um pronome relativo. Bora lá, mais uma vez. Ei, quando eu falo assim, aqueles, olha só, aqueles que achavam que a inferioridade dos pretos. Aqueles, isso tem sentido? Edu, não tem. Agora, quando eu falo aqueles, os quais achavam que é a inferioridade dos pretos. Opa, Eduardo tem todo sentido do mundo, então é um PR também. Peguei a manha, Eduardo. Ei, vamos lá, mais uma vez. Olha só, quando eu falo da seguinte maneira, das teorias racialistas, isso
Tem sentido? Não, Edu, não tem. Agora, quando eu falo assim, das teorias racialistas, as quais estavam em voga na Europa. Agora aqui, Edu, tem todo o sentido do mundo. Então, essas letra B, C, D e E são todos o quê? São todos pronomes, o quê? Relativos, são todos PRs. Ele que aqui difere, que no caso é o primeiro caso, que é uma conjunção integrante e introduz uma oração o quê? Uma oração subordinativa o quê? Nesse caso, substantiva, beleza? Tranquilo, turma. Então, pega a visão, porque isso daqui despenca na UEMA. Isso daqui é um conteúdo que pode te diferenciar do teu concorrente. Então, você acabou de ver aqui comigo um tipo de questão que a UEMA adora e que pode ser o diferencial na tua prova. Tu já sabe o que, quando ele é conjunção integrante, ele pode substituir a oração toda por isso, e quando for pronome relativo, você substitui por o qual ou um dos seus derivados e faz todo o sentido do mundo. Turma, eu vou deixar aqui para vocês no card, aqui na sequência, principalmente para você que está estudando para o Enem e vai fazer o EMA. Eu separei o edital da UEMA direitinho, aqueles conteúdos que você jamais pode deixar de estudar para o EMA, principalmente porque você com certeza não está estudando esse conteúdo para o Enem. Então já clica aqui no nosso card e assiste esse vídeo que eu comento o edital. Eu espero muito que essas dicas tenham te ajudado e, conforme combinamos lá no início, se esse conteúdo realmente te ajudou, mantenha um like. Se você não gostou, deixa o dislike. Não se esqueça, inscreva-se no canal do Gabarito aí para mais vídeos como esse. Espero de coração ter te ajudado com esse conteúdo. Muitíssimo obrigado pela tua audiência e até a próxima, galera!